Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, no De Olho no Direito, nós vamos conversar sobre contratos. Mas antes de darmos início ao vídeo de hoje, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, nos ajude a compartilhar esse conteúdo, para que possamos entregar esse conteúdo para mais pessoas e que o YouTube entenda a importância e a relevância do nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso material. Hoje, como eu mencionei, nós vamos falar sobre contratos, sobre o que você precisa saber antes de assinar um contrato. A nossa primeira dica: certifique que os dados das partes interessadas estão corretos. Quais dados são esses? O nome, o CPF, o estado civil, o número da identidade, o CNPJ, quando for pessoa jurídica, e endereço. O contrato precisa conter esses dados, os dados das partes interessadas. Nome completo, profissão, estado civil, número do CPF, endereço. Essas informações são essenciais para a localização das partes caso haja necessidade, ou mesmo em caso de uma eventual propositura de ação judicial. Quando se tratar de empresa, deverá constar o CNPJ, o endereço e os dados do representante dessa empresa, sendo essencial que se verifique se quem vai assinar em nome dessa pessoa jurídica possui poderes para isso. Se na procuração que foi passada para a pessoa que vai assinar em nome da pessoa jurídica, tem os poderes especiais para que essa pessoa possa assinar em nome da empresa. Isso pode ser verificado com a leitura do contrato social dessa empresa. A nossa segunda dica é: leia todo o documento do começo ao fim, sem pular nenhuma cláusula. Pode ser que o contrato não reflita o seu conteúdo. Essa dica, a meu ver, é uma das mais importantes, porque uma leitura atenta ao contrato pode evitar inúmeros aborrecimentos no futuro. A leitura total das páginas de um contrato pode evitar, como eu mencionei, inúmeros problemas. Nem sempre o nome do contrato reflete o seu conteúdo, o que é o caso do contrato tendencioso, que não reflete o que foi combinado, o que favorece uma das partes e desfavorece a outra. Dica número 3. Veja se as condições como preço, forma de pagamento, termo de rescisão, entre outros, estão especificados no contrato. Esteja atento ao valor. O valor deve ser expressamente especificado no contrato. O preço da contratação, a forma de pagamento, se vai ser dinheiro, se vai ser cheque, se vai ser parcelado no cartão de crédito, se vai ser feita uma transação bancária, como a nossa transação de última moda aí, que é o Pix. Esteja atento a todas essas exigências, veja se há exigência de sinal para que se efetive o negócio e não se esqueça de verificar a cláusula de rescisão, porque em alguns casos as cobranças dos valores para que seja rescindido o contrato que está presente na cláusula de rescisão são abusivos. A nossa quarta dica: ainda que esteja lidando com amigos e parentes, é sempre importante o contrato por escrito. Sabe aquela história de que é feito o contrato no fio do bigode, que a minha palavra vale? Mesmo que valha, mesmo que você confie, mesmo que você conheça, alguns acontecimentos não são possíveis prever, como, por exemplo, um falecimento de uma das partes. Depois fica mais difícil executar esse contrato. Então, se ele for verbal, a prova, a especificação, a produção de provas numa possível ação judicial, quando se trata de um contrato verbal, é muito mais difícil. Muitas vezes nem é possível produzir essa prova. Então, faça sempre o contrato escrito.
As maiores causas de brigas familiares ou entre amigos têm relação financeira, infelizmente. Até porque é muito difícil a gente cobrar uma dívida do melhor amigo, aquela dívida antiga do cunhado que está sempre pedindo algum emprestado. Para quem se mantenha uma relação saudável, que não haja aborrecimentos, qualquer transação que for efetivada, faça um contrato. Resguarde você e resguarde a outra parte. Dando continuidade ao tema de hoje, a dica de número 5. Preste atenção às cláusulas que estabeleçam multas, reajustes e índices de correção. As cláusulas que tratam das multas e juros devem ter muita atenção em qualquer contrato. Sempre leia, o contrato até que sejam devidamente esclarecidas qualquer dúvida. Em alguns casos, multas que ultrapassem 10% do valor restante devido podem ser consideradas abusivas. A dica número 6. Alguns contratos devem ser registrados no cartório de título e documentos ou firmado por escritura pública. Vamos pensar na negociação de compra e venda de um imóvel. Caso não seja registrado no órgão competente, não terá a validade que precisa. Nesse caso, os custos deverão ser pagos pela parte mais interessada, que normalmente é o comprador. A dica número 7. Exija pelo menos 2 testemunhas para assinar o contrato. É muito importante que haja assinatura de 2 testemunhas no contrato, pois, caso a outra parte não cumpra com o acordo contratual e seja necessário a execução do contrato perante o judiciário, as testemunhas podem ser um meio de prova no processo. A cláusula número 8, a nossa dica número 8. Cláusulas que vão contra a lei serão sempre nulas. Por exemplo, as cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem excessiva são consideradas abusivas pela justiça. Vamos supor que você perca a comanda em um bar ou um restaurante. Geralmente, a multa é alta e você acaba ficando em desvantagem. Além de ser, possivelmente, você não ter consumido o valor total da multa, isso de colocar em desvantagem excessiva e o dono do estabelecimento em vantagem excessiva, logo será considerado uma cláusula nula pela Justiça. Por fim, a análise de um contrato é importante. Leia todas as cláusulas existentes com calma. A assinatura do contrato deve ser um ato voluntário, você não deve ser forçado a nada e nunca deve ser feito sob sombra de dúvidas ou incertezas. E é claro, não se esqueça, sempre contar com a assessoria de uma advogada ou de um advogado de sua confiança que vai ler aquele contrato, vai ajudar a você a esclarecer as suas dúvidas. Nunca assine, nunca faça um negócio jurídico de grande porte sozinho. E é claro, continue conosco aqui, acompanhando as nossas dicas. Esperamos que você tenha gostado e continue conosco, sempre de olho no direito.